bom dia, gente. Meu nome é Marcos, sou R2 de Geriatria, no HC. Eu vou apresentar esse tema, então, do manejo da obesidade em idosos com sarcopenia e ou fragilidade. Muitas das coisas que eu vou falar já foram faladas, né, assim, porque eu fiz uma introdução sobre o tema, né, mas talvez complemente com alguma coisa. E eu queria falar que eu gostei bastante desse tema, porque minha mãe, ela era mais obesa antes, começou a fazer academia, assim, e eu fui vendo, assim, na prática, o benefício que ela foi tendo com isso ao longo do tempo. Então, o roteiro da aula, para começar, eu vou falar um pouco de algumas definições de epidemiologia, do tema da obesidade sarcopênica, muito do que já foi falado, né, assim, talvez nem complemente muito aí. Vou falar um pouco da fisiopatologia também, dessas citocinas que foram comentadas, a relevância do tema em termos de mortalidade, o tratamento, que é o tema principal da aula mesmo, né? E a conclusão com algumas mensagens para levar para casa. Então, para inspirar a aula, eu trouxe essa frase do Thomas Edison, o criador da lâmpada, que disse que o doutor do futuro ele não vai dar medicamentos, mas vai instruir o paciente dele no cuidado em relação ao físico humano, a dieta, a causa e a prevenção da doença. Então, por isso que hoje eu vou falar muito pouco de medicamentos mesmo, porque a gente vai ver que a maior parte, na verdade, quase a totalidade do tratamento é mudança de estilo de vida. Assim, não tem nenhum medicamento que vai curar a questão da sarcopenia, da obesidade, né? Assim, envolve muito mais a mudança de estilo de vida mesmo, e isso aqui esse grande inventor já há mais de 100 anos pensou, né? Indo então para a definição e algumas características da obesidade no idoso. O que é obesidade? É o excesso de gordura corporal. A gente sabe que com o envelhecimento tem um aumento da gordura corporal por década após os 40 anos, de 2 a 5%. E aí na mulher a gente vai ter essa distribuição que a gente considera uma distribuição mais como se fosse uma questão de uma pera mesmo, né? Assim, o formato de uma pera. E no homem é a obesidade mais abdominal, como se fosse um formato de uma maçã. E aí no homem tem essa característica, então, de ser mais abdominal e, consequentemente, mais visceral também. Passando rapidamente pela classificação, então, né, no idoso é um pouquinho diferente. Você tem o baixo peso, abaixo de 22 de MC, a eutrofia de 22 a 27, e o sobrepeso acima de 27. Eu só coloquei esse parêntese aí, que no adulto, né, a gente considera a obesidade acima de 30, porque no obeso não tem essa caracterização assim tão clara. Em relação ao que acontece no envelhecimento, né? Inicialmente, pegando o IMC, né, e falando da relação dele com o envelhecimento. O IMC, ele talvez não seja um bom marcador para você falar da obesidade no idoso, porque ele pode tanto subestimar quanto superestimar a composição corporal. Igual a gente está vendo aqui, no idoso, à esquerda, né? Você vai ter, no mesmo IMC, às vezes, não para o mesmo IMC, mas para uma composição corporal bem diferente, aqui você teve uma possível, assim, um mesmo IMC, só que você mudou muito a composição corporal do indivíduo, ou seja, teve um aumento de gordura muito significativo, além de uma redução do músculo, uma redução da água, além da redução do osso. Então, isso, na verdade, assim, você teve uma mudança muito significativa, mas que o IMC não conseguiu capturar. E, por outro lado, você pode ter um aumento do IMC, só que, na verdade, reflete uma redução da altura. Então, por conta da idade mesmo, que às vezes pode ter ali uma osteoporose associada, e isso vai fazer uma redução da altura, por exemplo, ou mesmo o envelhecimento vai fazer um pouco disso. Então, o IMC não é um bom parâmetro. E, igual eu já comentei, essas mudanças que acontecem, o músculo, por exemplo, ele se perde na faixa de uns 25% em relação ao adulto jovem. Então, um adulto jovem que tem uma massa muscular em relação ao peso, né, de 40%, quando chegar lá, 40, 45%, né, quando chegar a um idoso de 80 anos, vai ter lá, por exemplo, 20% de massa muscular só. A água vai ter essas alterações hormonais, que vão fazer uma redução também. Tem esse aumento do PTH, uma redução da vitamina D, que progressivamente vai fazendo uma redução
do osso também, o que pode culminar até na osteosarcopenia, né? Se tiver o osso e o músculo prejudicado. E os hormônios mesmo, né? Redução do GH, dos hormônios sexuais, que vão afetar tanto a distribuição de músculo quanto de gordura também. Aí eu peguei esse dado do Sisvan, que, assim, só depois que eu fui ver, na verdade, que ele dá uma certa discrepância, né, em relação às estatísticas que foram apresentadas. Só que aí eu fui ver por quê, assim, e aí eles acompanham muito os idosos que vão na saúde, na atenção primária mesmo, que vão lá no posto de saúde, e aí a amostra é até significativa, né, assim, é uma amostra de 8 milhões de indivíduos, desse ano de 2023, mas que dá realmente valores bem diferentes daqueles que foram apresentados quase agora. Porque aqui a gente está falando de obesidade, né? Mas através dessa amostra do Sisvan, a gente tem que a prevalência de sobrepeso, ou seja, IMC acima de 27, é até de 50% na população brasileira, com alguma variação, né, assim, entre estados, mas é uma amostra bastante significativa, né? É interessante pensar o quanto disso poderia significar uma obesidade sarcopênica, né? Porque aí tem uma implicação maior para uma maior importância para a gente, como eu vou falando depois. Então, assim, sarcopenia, o conceito já foi explorado bastante, né? Assim, ele foi culminado lá em 1997 com Rosenberg, que propôs essa questão de uma perda de massa e função muscular relacionada à idade. Só que esse conceito ele evoluiu bastante ao longo do tempo. Ele, naquela época, era só assim, ele quis chamar atenção para esse problema, só que a gente sabe atualmente que a sarcopenia, na verdade, ela é caracterizada como uma doença mesmo. É uma doença muscular, ou seja, não é só uma alteração simplesmente da idade, que tem essas características. Então, assim, a definição já foi bem abordada, né? Estou só reforçando algumas questões, que se você tiver uma baixa força muscular pegada pelo dinamômetro de Jamar, né, ou pelo teste de levantar e sentar, você tem uma sarcopenia provável. Se você tiver uma baixa massa e aquilo que a gente vem cada vez valorizando mais, né, que é a qualidade muscular, mensurado através do DEXA ou através do ultrassom, por exemplo, aí você tem uma sarcopenia confirmada. E se você tiver uma baixa performance física, ou seja, o desempenho mesmo do indivíduo, aí já é um sinal de gravidade e você consegue mensurar isso a partir desses parâmetros clínicos mesmo, que a gente pode usar na prática clínica, exceto 400 metros, né, que é um pouco mais difícil de fazer, mas os outros dá para fazer. Isso aqui eu tirei do consenso de 2018, sarcopenia. E aí, acabou que, o que aconteceu? Eu não me atentei que teve esse consenso da sociedade, né, assim, europeia de obesidade, que atualizou e deu uma definição mais recente para esse conceito, né, de obesidade sarcopênica. Então, assim, esse conceito ele veio lá nos anos 2000 como simplesmente uma redução de massa muscular relativa ou absoluta e em relação ao IMC aumentado, ou então uma massa gorda aumentada no DEXA ou na bioimpedância. E por esses critérios, a prevalência naquela época ficava na faixa de 4 a 12%. Aí, assim, isso foi sendo atualizado nos últimos anos. Aí uma atualização que ainda não é a mais recente, né? Porque a mais recente foi essa que foi apresentada na aula da Maria Raquel. Uma que foi no meio do caminho ali foi a força muscular em relação à circunferência de cintura, que talvez para a gente seja até interessante porque ela é mais fácil de ser aplicada, né? Porque precisaria realmente de mensurar a força muscular, talvez o teste de levantar e sentar da cadeira pode ajudar um pouco. E a circunferência de cintura basicamente precisa da fita métrica, né? E aí você tem o conceito de obesidade abdominal dinapênica, que naquela época estava um pouco confuso, assim, o que seria mais importante, né? Assim, obesidade sarcopênica, dinapênica, como entidades diferentes mesmo. E aí, com os anos, né, conforme foi tendo esse consenso aí, a gente foi melhorando essas definições, igual a gente viu na aula da Maria Raquel.
E aí, então, qual que é a importância de se estudar sarcopenia, então? Muito já foi falado, né, mas a gente sabe que a sarcopenia leva a uma redução da força muscular, que é traduzida como strength, do inglês, né, que é a capacidade mesmo de carregar um peso, levantar uma carga mesmo máxima de um indivíduo. É diferente daquilo que no inglês se chama power, que é a potência muscular, que também é muito importante para os idosos, principalmente por conta do fato de que a potência é aquilo que é mais importante para prevenir uma queda. Já que quando um idoso, por exemplo, tropeça, ele, naquele momento em que ele vai cair no chão, a coisa que ele mais precisa é de potência muscular para corrigir aquele passo dele e evitar de cair, né? Porque se ele tropeçou e ele não responder com uma força em velocidade, que é a definição de potência muscular, né? É uma carga que você move com velocidade, você acaba tendo a queda e as consequências relacionadas. E ainda, em relação ao que acontece na sarcopenia, existe uma redução da resistência muscular, que é a capacidade de sustentar uma carga por um período mais prolongado de tempo, um exercício de forma mais prolongada. Quais são as consequências de tudo isso, então? Uma redução da força leva a uma dificuldade maior de realizar atividades com peso, então o indivíduo vai ter uma maior dificuldade de carregar a sacola para fazer a sua compra, pode ter um prejuízo em algumas AVDs. A questão da potência, igual eu falei, pode favorecer quedas e, consequentemente, fraturas e ser uma coisa bem importante no idoso. E ainda, resistência muscular baixa vai fazer com que tenha um idoso mais fadigado, com mais dificuldade de manter uma atividade por mais um longo período de tempo. Essa resistência muscular se adquire principalmente através de atividades aeróbicas mesmo, né? Assim, é aquilo que a gente considera o endurance no inglês. E aí tudo isso, essas consequências que eu comentei, vão levar à inatividade, que por sua vez favorece maior sarcopenia e entra nesse ciclo vicioso que, se a gente não atua ali no meio do caminho, acaba que ele só se reverbera, né, e o idoso cada vez vai se fragilizando, cada vez mais clinicamente, né? Então, uma coisa que eu achei bem legal de estudar desse tema foi em relação a essa relação entre a própria sarcopenia e a obesidade, porque elas têm muitos links em comum, igual esse gráfico está mostrando, essa figura está mostrando. Então, assim, com o envelhecimento, igual a gente falou, pode haver por outros motivos, né, uma redução da atividade física, e isso vai fazer com que haja uma menor dispêndio de energia. Esse menor dispêndio de energia, por si só, pode levar a um aumento da gordura, tanto total, mas principalmente visceral, né? Que vai ter algumas implicações para o indivíduo. Então, entre elas, vai ter um aumento de adipocinas pró-inflamatórias, igual várias dessas aqui, né? TNF-alfa, IL-6, leptina, que é muito importante também, porque ela, em excesso, por um longo período de tempo, vai levar à resistência à leptina, o que reduz, por sua vez, a beta-oxidação, né, dos ácidos graxos no músculo, e aí favorece acúmulo mesmo da gordura no músculo, uma infiltração mesmo gordurosa ali. Além disso, esse aumento da gordura por si só leva, consequentemente, também a um aumento dos ácidos graxos livres, já que a gente não está conseguindo metabolizar eles tão bem mais por conta dessa característica inflamatória, esse perfil mais inflamatório do indivíduo. E aí eles ficam, e aí o perfil inflamatório, né, leva a uma resistência à insulina, e aí dificulta o uso do músculo, o uso do ácido graxo livre, né, pelo músculo. E aquilo que é a adipocina anti-inflamatória, ela está reduzida quando você tem um aumento desse tecido gorduroso branco, né? E aí aquilo que era para ser bom também está prejudicado. Tudo isso leva a um aumento da inflamação, que acaba culminando na sarcopenia. E aí a sarcopenia, a perda do músculo, a fraqueza, com ela você vai ter uma menor produção de irisina, que é uma miocina que é bem importante para o músculo. Ela desempenha várias funções, entre elas
você tem a conversão daquilo que é o tecido adiposo branco no tecido adiposo bege. Se ela tiver reduzida, essa conversão vai acontecer menos, e esse tecido adiposo bege, é importante para fazer com que haja termogênese. Então, assim, você acaba consumindo gordura, só que você usa ela não para produzir ATP, né, mas para produzir calor mesmo. Então, é uma forma de você queimar gordura sem necessariamente estar produzindo uma energia que você vai usar diretamente ali. Isso vai estar reduzido no idoso com sarcopenia. Além disso, essa baixa de irisina pode favorecer um aumento da miostatina e reduzir a diferenciação muscular e o crescimento das células musculares, o que, por sua vez, também aumenta aquela sarcopenia que a gente está falando. Né? Então, mais ou menos, esse seria o ciclo da interação, né, entre a sarcopenia com a obesidade. E é algo que também tem potencial de se reverberar se a gente não atua ali de alguma maneira. Então, para a população como um todo, a gente sabe que pesos mais elevados levam a aumento de mortalidade e morbidade. Isso, assim, de forma indiscriminada, né? Tanto adulto quanto idoso. Tanto, assim, população em geral, que eu digo. Que vai levar a aumento de hipertensão, dislipidemia, diabetes, doença arterial coronariana, cerebrovascular, osteoartrose, apneia do sono, doença na vesícula, além de vários tipos de câncer. Isso na população como um todo. Só que aí, o que acontece no idoso? A gente, ao longo dos anos, observou que existia um paradoxo da obesidade. O que seria isso? O idoso, conforme vai passando os anos, a gente percebe uma atenuação da influência da obesidade em relação à mortalidade. Aquilo que é a obesidade passa a ter um papel menor em relação ao excesso de morte mesmo, excesso de mortalidade, que que acontecia muito antes. Então, assim, igual a gente está vendo nesse estudo mais antigo, né, assim, dos anos 2000, se observava um aumento de mortalidade de idosos com obesidade sarcopênica entre essa faixa etária, né, assim, de 50 a 70 anos, mas não acima de 70 anos, justamente porque teria esse fator, talvez, atenuador. Só que, nessa época, a gente usava os critérios antigos, né? A gente usava, nessa época estava sendo criado o conceito de sarcopenia, obesidade sarcopênica não estava nem bem definida ainda, então eram critérios muito, muito antigos. Isso houve uma atualização que eu vou comentar. E aí, eu coloquei essa curva aqui em U, porque numa faixa de MC, a gente tem que o sobrepeso ele seria até um fator de proteção. Então, assim, entre ali o MC de 27 até 30, mais ou menos, ou até assim de 24 até 30, ele seria, essa faixa de MC seria protetiva até, em relação à mortalidade. Conforme a gente evoluiu nesse conceito de obesidade sarcopênica, considerando força de pressão palmar, aí sim a gente observou uma relação mais forte da mortalidade na obesidade sarcopênica, igual já foi apresentado pela Maria Raquel. E além disso, a gente sabe de toda a morbidade relacionada à obesidade sarcopênica ou abdominal dinapênica, né? Que seria a performance física, igual eu já comentei, a funcionalidade, que pode estar mais reduzida, tem maior risco de quedas por esses motivos de sarcopenia que eu já comentei. Tem estudos mostrando que, em comparação com pacientes somente com obesidade ou sarcopenia isolados, os indivíduos com obesidade sarcopênica têm menor performance cognitiva, poderia ter um aumento no risco de hospitalização, e ainda em termos de oncologia, né, clínica, ele tem associação independente com maior mortalidade e taxas de complicações em múltiplos tipos de câncer e planos de tratamento. E os autores hipotetizam porque o indivíduo com sarcopenia ele tem um mau condicionamento físico, uma maior vulnerabilidade a estresse, e esse indivíduo que também tem uma maior massa adiposa, né, ele estaria mais suscetível a ter um acúmulo maior das drogas quimioterápicas que são usadas, né, e isso acaba que favoreceria uma maior toxicidade que limitaria o uso dessas drogas.
E aí isso seria tão importante que teria até alguns rastreamentos para serem indicados nesses casos em que você, ou seja, rastreamento de obesidade sarcopênica para alguns casos em que existem estudos mostrando o papel de você identificar a obesidade sarcopênica nesses tipos de cânceres que eu estou colocando aqui, né? Do câncer coloretal, em alguns cenários, né? CHC, entre outros, assim. Então, vamos para aquilo que é o tema da aula de fato mesmo, que eu estava só introduzindo, mas meu tema seria basicamente esse. O que seria, então, os pilares do manejo clínico da obesidade sarcopênica? Seria a mudança de estilo de vida. Igual o Thomas Edison falou, né? Não tem um medicamento que vai salvar ali esse caso. É realmente a mudança na dieta, a mudança nos hábitos de vida. E aí seriam, então, as intervenções dietéticas, né, e a atividade física. Começando, então, pelas intervenções dietéticas, o que eu li a respeito? Eu vi que, assim, a ingesta de proteína que seria recomendada para esse indivíduo com obesidade sarcopênica seria recomendada de 1 até 1,2 grama por quilo dia de proteínas. Sendo que, idealmente, elas têm que estar bem distribuídas ao longo do dia para você ter uma melhor uso mesmo dos aminoácidos, etc. Porque se tiver tudo muito concentrado em uma refeição, existe também uma certa saturação ali. O idoso ele tem uma certa resistência anabólica. Então, se você não distribuir isso bem direitinho, acaba que o músculo, ele além de precisar de uma quantidade maior de proteína para fazer o anabolismo, ele, idealmente, ele tem uma saturação, né? Então, cada refeição principal deveria ter pelo menos 20 gramas de proteína, daí para cima. E o que é 20 gramas de proteína? Eu dei alguns exemplos aqui. Uma lata de atum, por exemplo, 80 gramas dela, salmão também, equivaleria mais ou menos a isso. Peito de frango, carne de boi, assim, tudo isso teria uma equivalência. Dei esses exemplos porque são exemplos mais fáceis, assim, e mais fáceis do que uma alimentação mais vegetariana, na qual é possível também obter uma quantidade dessa de proteína, só que às custas de uma maior quantidade, né? Então a pessoa tem que se atentar mais assim às quantidades certinhas para chegar lá. Em relação aos ovos, por exemplo, 3 ovos médios atingiria 20 gramas já. Leite, 400 ml com 2 fatias de queijo, também já chegaria a 20 gramas. Então, aí você tem uma noção mais ou menos de algumas refeições que dariam aquilo que seria interessante de ser colocado em cada refeição do idoso. Além disso, então, a gente sabe que uma dieta hipocalórica, com uma restrição de 500 calorias por dia, ela é segura e ela se contrapõe à perda de massa magra que acontece com o emagrecimento. Porque, igual o Edgar falou, se a gente só focar em emagrecer, vai fazer só dieta. A gente sabe que fazer só dieta vai fazer perder não só massa gorda, mas também massa magra. E aí você tem que ter algumas estratégias para atenuar um pouco isso, para não perder tanta massa magra. Então você não pode fazer uma dieta que seja muito restritiva inicialmente, porque senão você vai perder também muito músculo, se você for muito agressivo ali na restrição calórica. Então, uma restrição de 500 calorias por dia se mostrou segura. A meta que você deveria ter seria na faixa de 5 até 8% do peso em relação ao peso inicial da pessoa. E a gente viu que com 5% de peso que a pessoa já perde, já tem uma menor infiltração de gordura no músculo, uma melhor função muscular, apesar de ter uma leve redução na massa magra appendicular, que seria algo não tão desejado. Só que é leve, né? Assim, é algo que não é tão grave como se fosse uma dieta mais restritiva. E o whey protein, suplementação, ela pode ser uma ferramenta para complementar a ingesta proteica caso haja uma certa dificuldade através da dieta. Tem estudos também mostrando isso. E agora indo para outro pilar, então, né, que seria a atividade física. Peguei essa figura da American Heart Association que coloca a quantidade de atividade física que seria recomendada
para a população adulta em geral, né, o que dá para se extrapolar para a população idosa também. Às vezes com alguns acréscimos ali de algumas questões, mas é bem assim extrapolável esse dado. Então você teria pelo menos 30 minutos de atividade aeróbica de moderada intensidade, 5 dias por semana, ou atividade vigorosa, 25 minutos, pelo menos 3 vezes, 3 dias por semana, né? Dando um total ali, então de 75 minutos. Ou então uma combinação dessas duas, né? E ainda é importante ter atividades que façam aumento mesmo de força, atividades mesmo que com exercício resistido, né? Para você aumentar mesmo a força muscular e aquelas questões que eu tinha colocado. Pelo menos 2 dias por semana. E aí, para benefícios adicionais, né, teria, na verdade, para perder perda de peso e colesterol, pelo menos 40 minutos de atividade de alta intensidade. E aí, nos idosos, isso que eu não tinha comentado é que é importante ainda o acréscimo de atividades que sejam de flexibilidade, de equilíbrio para prevenir quedas. Seria nesse sentido que teria uma diferença em relação à população adulta. Só que alguns estudos mostram que somente 16% dos idosos atingem esse tempo que é preconizado. E aí são muitos motivos. Alguns colocam falta de motivação, conhecimento, que o tempo está ruim, que está chovendo, que a saúde é precária, que tem algumas limitações físicas, pressão dos colegas, que acaba sendo às vezes um fator limitante, e ainda dor, que é algo que tem que ser ativamente pesquisado e tratado para evitar de ser um problema em relação a isso. E aí, para falar então sobre esse tema de atividade física, eu peguei um artigo que o Dynamed até colocou assim como uma evidência nível 1, né, que é uma evidência com baixa probabilidade de ter uma mudança no futuro. É um artigo muito bem feito, tá até o QR Code aí, se alguém quiser acessar, que colocava como os exercícios aeróbicos ou resistidos, ou ambos, em idosos que são obesos, né, e que estavam fazendo uma dieta. Então, o que foi a população desse estudo? Pegaram idosos com mais de 65 anos, portadores de obesidade, sedentários, com uma fragilidade que eles definiram a partir desse score leve a moderado. E o que é esse score? Ele é um score de desempenho físico mesmo, né? Assim, é um score que vai mensurar o quanto que o indivíduo consegue fazer algumas atividades do dia a dia. Subir umas escadas, caminhar 15 metros. Então, eles mensuraram a fragilidade a partir desse score, principalmente, né? Teve outros parâmetros também. E aí, quais foram as intervenções? Todos os grupos tiveram um programa de perda de peso, só que cada grupo foi diferente, né? Um grupo foi exercício aeróbico apenas, o outro exercício resistido apenas, e o outro a combinação dos dois. O grupo controle foi um grupo que só recebeu sessões educacionais sobre dieta saudável para servir de controle, né? E aí o desfecho primário que foi avaliado foi a mudança naquele score depois de 26 semanas, além de mudanças em funcionalidade, composição corporal, densidade mineral óssea, o pico de VO2, além de funções físicas específicas e qualidade de vida. Então, aqui está mais ou menos os critérios de inclusão e exclusão, né? Eles excluíram alguns pacientes com doença pulmonar grave, doença neurológica ou músculo-esquelética que era impeditiva, pacientes com maior comprometimento cognitivo e em uso de medicações que afetassem o metabolismo ósseo. Em relação à característica dos participantes do estudo, a gente vê que tem um predomínio de mulheres da raça branca, né, e que eram bem educadas, que tinham pelo menos uma escolaridade ali de colegiado, que seria, na verdade, a graduação lá, né, nos Estados Unidos, né? Então, assim, tinham pelo menos segundo grau completo e, na verdade, ensino superior completo. E aí, só que eles incluíram alguns pacientes com doenças, né? Assim, doenças crônicas incluídas foram hipertensão, diabetes, doença arterial coronariana. Então, assim,
não é porque excluiu os pacientes graves que alguns pacientes com algumas doenças não foram incluídos, em uso de algumas medicações também, alguns até com polifarmácia também. Então, é um estudo que talvez dá para extrapolar um pouco para a nossa população, lembrando que tem a questão de ser predomínio feminino, né, e raça mais branca, que não é tanto o nosso caso. Em relação às intervenções gerais, então, que foram feitas para todos os grupos de intervenção, a restrição calórica, né, com ingesta de pelo menos 1 grama por quilo de proteína de alta qualidade, consultas semanais com o nutricionista para ajustar a dieta, e o objetivo era a perda ponderal de 10% em 6 meses. E ali eles garantiram que o indivíduo ingerisse pelo menos 1.500 miligramas de cálcio por dia e tivesse uma ingesta de vitamina D para não ser um fator de viés ali para a densidade mineral óssea que eles iriam medir depois. No grupo de intervenções específicas, então, o grupo aeróbico, foi feito exercício aeróbico 3 vezes por semana, durante 60 minutos, sendo 10 minutos de flexibilidade, 40 minutos de aeróbico e 10 minutos de equilíbrio. E aí, com a frequência cardíaca máxima indo de 65, progressivamente até 70%, até 85%. Os exemplos foram esses aí: esteira, bicicleta ergométrica e subir escada. Exercícios resistidos foram 3 vezes por semana também, e era uma combinação de 9 exercícios resistidos para membros superiores e membros inferiores. Por exemplo, supino na máquina, né, leg press, usaram várias combinações de exercícios desse tipo. Chegando, inicialmente, fazendo uma progressão, né, assim, de 65% da repetição máxima, com 1 a 2 sets de 8 a 12 repetições. E aí, ao final, conforme foi progredindo, foram chegando até 85% da repetição máxima, aumentando as séries também. E o grupo combinado foram as mesmas coisas, só que combinando as duas coisas, ou seja, combinando 30 a 40 minutos de exercício aeróbico e 30 a 40 minutos de exercícios resistidos. E o que eles encontraram, então? No grupo controle, que só recebeu as orientações verbais, né, não houve perda de peso, manteve-se ali na faixa de 0 mesmo. Todos os outros grupos, eles não tiveram um P significativo para interação, ou seja, o fato de cada grupo conseguiu perder uma quantidade significativa de peso e não diferiu entre os grupos. O que foi muito bom para o estudo, porque isso permitiu acompanhar diretamente, isolar, né, esse fator de peso e verificar mesmo o quanto que a mudança dos exercícios estava influenciando nos parâmetros que eles avaliaram. Quais que foram os parâmetros, então? Os parâmetros foram esses. Igual comentei, aquele teste, né, de desempenho físico, o grupo combinado foi o que mostrou maior benefício em termos de melhora da funcionalidade, ou seja, associar o exercício aeróbico com resistido, em relação ao pico do consumo de oxigênio. O aeróbico ele sai um pouquinho melhor, mas na prática o resistido que teve uma maior diferença, né? Assim, o resistido não teve um aumento na capacidade aeróbica ali, né? Que seria mais ou menos esse pico de VO2. O pico de VO2 é a capacidade do indivíduo máxima ali que ele tem de fazer essa troca mesmo, né? Assim, de oxigênio, e é o máximo que ele aguenta, a partir de critérios assim que ele é diferente do VO2 máximo, que aí são critérios um pouco mais objetivos. Esse pico de VO2 é critério mais subjetivo mesmo, quanto que ele aguentou fazer o exercício. Em relação aos critérios, a escala de funcionalidade FSQ que eles usaram, foi visto que o exercício combinado também teve um maior desempenho, né, em relação aos outros dois grupos. Em relação à perda de massa magra, o aeróbico foi o que mais perdeu massa magra e o resistido foi o que menos perdeu massa magra. Era esperado isso, né? E a combinação dos dois foi um atenuante para essa perda de massa magra. Então, assim, o indivíduo com combinação do grupo, né, conseguiu
conseguiu perder massa magra e, de forma semelhante, no grupo de densidade, na questão da densidade mineral óssea, o aeróbico foi o que mais perdeu densidade mineral óssea. O resistido, o que menos perdeu, e o combinado foi também um atenuante, ou seja, você fazer exercício aeróbico isoladamente tem potencial, na verdade, de reduzir um pouco sua massa mineral óssea, só que se você fizer atividade resistida associada, você atenua de forma significativa isso. E em relação ao ganho de força, era esperado, né? Assim, o ganho de força foi maior no grupo que fez os exercícios resistidos, um pouco menos no grupo combinado, e muito menos no grupo aeróbico, que não teve tanto ganho de força assim. Então, do estudo era basicamente isso, assim, só mesmo para exemplificar como que a atividade física ela impacta nesses critérios que foram analisados. E aí minha aula também ela fala não só da obesidade sarcopênica, mas também de algumas particularidades que a gente tem que ter atenção em relação ao idoso frágil, porque a individualização ela é a chave para saber se o idoso frágil, com obesidade sarcopênica, ela vai se beneficiar das intervenções que são propostas ou se tem um certo potencial de futilidade. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes vai ter um idoso que é tão frágil que, sei lá, mudar a dieta dele toda, você propor atividade física regular, são coisas que estão um pouco fora da proporcionalidade, assim. No idoso robusto, no idoso em risco de fragilização, é importantíssimo, até mesmo no idoso frágil, né, assim, menos grave. E aí existem algumas ferramentas que podem ajudar a identificar, a estimar mesmo a expectativa de vida do idoso. Uma ferramenta é esse Prognosis, que pode dar, tem escalas prognósticas, né, e tem algumas estimativas que eles dão. E aí, assim, só pegando um exemplo, né, assim, a gente coloca lá os dados do paciente e tal, e a partir disso, ele vai e nos dá o risco de mortalidade daquele idoso em 5 anos, 10 anos, 14 anos, com base, ou ainda a expectativa de vida estimada, aproximadamente. Essa calculadora de prognóstico do aplicativo. E ainda eles colocam isso que é bem interessante, que é o time to benefit, ou seja, é o tempo que o idoso, em teoria, tem que ter de expectativa de vida ali para você considerar que aquilo ali tem um benefício. Então, eu sei que eu estou extrapolando um pouco o tema da aula, mas dá para ter uma noção ali, mais ou menos, do que assim, é interessante de ser feito para o idoso. Então, por exemplo, em relação à prevenção, né, assim, ao rastreamento de cânceres, dependendo de quantos anos, né, que demorar, que o idoso tiver expectativa de vida, ele não vai estar considerado. Controle glicêmico intensivo, igual a gente está vendo aqui embaixo, se você quiser controlar para manter abaixo de 7% a glicado do paciente, ele tem que ter uma expectativa de vida pelo menos de 9 anos. Caso contrário, não faz sentido, deveria ser maior do que isso. Enfim, tem outros fatores aqui, né? Assim, e aí algo para, se vocês quiserem consultar depois, o QR Code está aí abaixo. E aí, só para concluir, então, quais que são as mensagens para levar para casa? Que é a identificação de idosos com obesidade sarcopênica, ela pode representar um contraponto importante ao paradoxo da obesidade que a gente tinha aos anos atrás. A gente tem, né, assim, porque ela é um grupo distinto, não é um idoso que simplesmente tem obesidade, é um grupo que tem obesidade e tem muita morbidade associada. Inclusive, o IMC acima de 30, ele se associa a uma maior incidência e persistência de incapacidade para VD, além de anos de vida perdidos por incapacidade. E o desafio da perda ponderal na obesidade sarcopênica precisa de uma atenção para a massa magra. E como que a gente dá essa atenção? Fazendo exercícios resistidos e aeróbicos de forma combinada, além de ter uma ingesta proteica adequada, mantendo aquele valor que eu comentei. Concluindo, então, é fundamental individualizar cada idoso portador de obesidade sarcopênica para pesar o risco-benefício das intervenções
com base no grau de fragilidade e ainda levar em consideração, assim, preferências que o paciente tem. Ah, não gosta de fazer caminhada, aí pode fazer hidroginástica. Tem vários exemplos de exercícios que, ou então, sei lá, não gosta de fazer musculação, que seria o ideal, né? Assim, pensando na questão de ganho de massa muscular. Tem outras opções de exercícios que exigem também, que são resistidos, por exemplo, pilates, que de alguma forma contribuiriam para um ganho mesmo de massa muscular ali e manter uma boa qualidade muscular também. E aí essas foram as minhas referências então, e é isso. Ótimo, parabéns. Eu só queria aproveitar e chamar a atenção de um aspecto, Mark, que eu acho que talvez casa muito com a mensagem que você colocou. Volta naquele gráfico lá dos exercícios combinados, esses resistidos, essas coisas todas, Uhum. que eu acho que ajuda um pouquinho a gente entender um pouquinho do desafio que a gente está colocando, do desafio que você colocou e da importância do exercício, né? Se a gente focar aqui no gráfico D, que é massa muscular, que era o que a gente tanto estava falando, a gente Uhum. tem que entender que na hora que a gente perder peso, a gente vai perder massa muscular, num Sim. percentual maior ou menor, dependendo da intervenção que a gente for fazer, né? Então, eu acho que talvez o primeiro ponto que seria talvez importante a gente colocar olha, na hora que eu for perder peso, meu paciente vai perder gordura, vai perder músculo, vai perder água, vai perder osso, então assim, vai perder num percentual variável aí, né, os componentes todos. E acho que a grande questão da dificuldade nossa para obesidade sarcopênica e para avaliar se é benéfico para o nosso paciente frágil perder peso é saber justamente que nessa perda, dependendo da forma como ela for, pode chegar aí a 20% de massa magra ou passar um pouco, né? Então pode ter perdas muito significativas, né? É, e eu acho que aí então mostra o quão difícil é, né? A gente fala assim. Então, primeiro, acho que sua mensagem final com o ePrognosis, que eu acho que é uma ferramenta bem legal, mas ela se correlaciona com no dia a dia a gente fazendo a nossa classificação clínico-funcional em extratos, a gente tem aquela ideia, né? Então, eu espero que ninguém esteja imaginando que um paciente extrato 9 tem uma sobrevida de 10 anos, né? Então, mas eu acho que é legal muitas vezes ver gráfico, ver a quantificação, mas eu acho que é importante a gente também ter treinar esse olhar clínico com a ferramenta que a gente está utilizando, né? Então, sem dúvida nenhuma, no paciente, imagina um paciente com uma obesidade sarcopênica, extrato 8, 9, eu falar que eu vou, né, ele vai perder peso, já não tendo músculo suficiente, tendo excesso de gordura, tendo um prognóstico ruim do ponto de vista, né, geral, né, em todos os aspectos, eu fazer uma intervenção restritiva para ele. Então, acho que a primeira mensagem é: olha, a intervenção pode ser maléfica. Quando eu perder peso, eu vou perder massa muscular. Então, eu vou trazer, entre aspas, um malefício. E aí eu preciso de minimizar isso. E aí eu acho que é esse gráfico seu mostra muito bem a importância do exercício resistido. E aí eu tenho que ter muita clareza do benefício, porque eu vou ter que fazer duas mudanças comportamentais que podem afetar a qualidade de vida do meu paciente, né? Então, eu acho que essas mensagens mostram o quão desafiador é, e talvez fique com a ideia aí de por que eu falei que seria um problemão para nós a obesidade sarcopênica no futuro, né? Então eu tenho para mim que esse é o tipo do problema que a gente tem que tratar quando jovem, porque quando ficar idoso, a situação realmente complicou. Se ficou idoso frágil, então, aí realmente o desafio é muito grande, né? E não só a
identificação se vai realmente valer a pena ou não, se vai ser benéfico ou não, mas a forma. E volta no outro slide que você colocou, onde tinha os grupos, onde falava da dieta, da quantidade de proteína. Olha o quão controlado isso foi, né? Então, um paciente que fez uma restrição calórica para ele perder peso, garantiu que ele tinha uma quantidade de proteína de alta qualidade, garantiu que ele tinha cálcio e vitamina D, teve consultas semanais, ainda teve as intervenções, né, de exercício físico, né, todas absolutamente muito bem calculadas e medidas, né, dentro da proporcionalidade, dentro do que é possível, e absolutamente intensiva, né? Então, assim, realmente é um trabalho absolutamente complexo para poder ser benéfico e não maléfico, né? Então, acho que talvez essa seria um cuidado que eu acho que a gente teria que ter, né? E no meu paciente idoso frágil, só falar perder peso pode ser pior do que deixar do jeito que está. Não, aqui acho que é interessante ver essa coisa da atividade física, né? De emagrecer, né? Olha, atividade física é uma coisa muito ampla, né? É igual falar, olha, tem que ter uma dieta saudável. Mas espera lá, o que é uma dieta saudável? Né? Como que eu vou operacionalizar isso para aquele indivíduo? Porque uma dieta saudável pode fazer mal para aquele indivíduo, né? Quer dizer, não existe uma mágica, né? E atividade física, né? Então, o Marcos acabou de falar que a atividade física, a caminhada, né, o Marcos, é ruim, né? No caso da massa muscular, é ruim, é ruim. Melhor que nada, né? Melhor do que ficar parado. Então, acho que a mensagem é essa, olha, tem que ser individualizado. Eu perco. Olha, sempre é assim. A curva em U, em J, é exatamente a ideia da eficácia, da efetividade, do benefício e do malefício. Então, tudo é assim, tá, gente? Tudo é um lado bom e um lado ruim. Tudo. Emagrecer tem um lado ruim, não é só um lado bom. Atividade física, cuidado, tem um lado ruim também. Dependendo do que você utilizou como parâmetro, pode não haver benefício, né? Então, essa que é a dificuldade, chegar no ponto certo, o que a gente chama em saúde pública do cuidado certo para aquele indivíduo, né? Então, a individualização ela é fundamental, porque eu não posso falar como regra geral, não sei, não é bem assim, não. A heterogeneidade é tão grande que não tem como ter regra geral. Então, você tem que prescrever a atividade física, a questão do emagrecimento, a questão da dieta, de acordo com o indivíduo que você está. E é isso que a gente vê que se perde, né? É isso que a gente vê que não é feito, não é feito. E aí você tem malefício. Aí você não consegue aproveitar o máximo a curva em U, né? Para poder nem exagerar e nem também negligenciar. É esse meio termo que a gente tem dificuldade de... A mensagem aqui é muito cuidado em orientar a perda de peso. Eu não quero perder peso, mas eu quero melhorar a composição corporal, não é? Se a gente for pensar isso, olha, o meu objetivo é melhorar a composição corporal. Então, não é a balança que vai me dar a efetividade. Não é tão simples assim. Isso no jovem pode até ser, porque o jovem compensa, né, a composição corporal. Agora, o idoso não. O idoso não tem essa capacidade. É muito mais difícil você fazer o organismo se adequar a essas particularidades, né? Essa é até a figura, né, do artigo que a gente publicou, que é exatamente isso. Olha, a explicação mais fácil para a diminuição do IMC é isso, a pessoa encolhe, né? Agora, olha que interessante. Uma das causas de diminuição da altura é a osteoporose, é fratura vertebral. Opa, pera lá, mas não é bem assim. Será
que até onde é normal, né, Marcos? Eu não sei, porque os modelos são muito antigos, os modelos não levavam em conta isso, né? E aqui fala, a gente perde tudo, menos gordura, né? Tudo a gente perde com o envelhecimento. Agora, como que eu posso atuar nisso de uma forma adequada? Alguns acham que fazendo reposição de testosterona, como a gente já viu da outra vez, hormônio de crescimento, as terapias anabolizantes, né? Elas atuariam nisso, já que, juntamente com a mudança de composição corporal, todos os hormônios reduzem. Todos os hormônios reduzem. Então, é muito fácil dizer que uma coisa tem uma relação direta com a outra, né? A grande pergunta é quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Essa é a grande pergunta. E até o momento a gente não tem nenhuma terapia anabolizante, ou seja, uma terapia que aumente tudo, exceto gordura. Não tem. Olha, minto, tem. Olha que legal. Disso aqui, olha, hoje eu consigo atuar muito, vamos ver se, não sei se o Rodrigo ainda está aí, a questão do músculo e do osso, né, Marcos? Hoje eu tenho muita coisa para aumentar o osso. Eu tenho intervenção que diminui a perda, que é o tratamento da osteoporose, né? E medicamento que aumenta a massa óssea. Olha que coisa maravilhosa. Isso não tem no músculo. Não tem no músculo. Porque o exercício e a proteína é bom para o osso e para o músculo, né, Rodrigo? É bom para todo mundo. Agora, no músculo eu não tenho mais nada. Além do exercício e de... Ou então bom, porque é de graça, basta você fazer, querer fazer. Mas então, a gente está muito mais evoluído na melhora da massa óssea do que na melhora da massa muscular. Mas assim como no osso, o que importa não é a massa, nem muscular, nem óssea, é a função. A função óssea, a gente chama de arquitetura. Muitas terapias, né, os fluoretos, aumentavam muito a massa óssea, só que aumentava o risco de fratura, porque a função, a arquitetura era piorada. No músculo não está claro isso, né? Parece que uma coisa tem a ver com a outra, né, Rodrigo? Massa e função... Você tinha perguntado antes se tinha um anticorpo, né? E aí agora um fármaco biológico, né? O Marco mostrou no exemplo dele, né? Onde tinha até lá a miostatina, né? E foi realmente testado, né? Anticorpos, antimiostatina, essas coisas, para poder fazer, entre aspas, as pessoas virarem um touro, né? Mas os resultados, por causa dos efeitos colaterais, essas coisas, fracassaram, né? Então, chegou a ter agentes biológicos testados especificamente agindo em miostatinas que não mostraram ser efetivos e seguros, né, para poder ser tratados. Aí acaba que, como você falou, né, a gente evoluiu muito mais no osso do ponto de vista terapêutico farmacológico, mas infelizmente a gente também está muito aquém no que diz respeito ao exercício e atividade da população de uma maneira geral antes de envelhecer, né? Agora, o outro ponto é, teoricamente, o exercício funciona em qualquer idade, tem trabalhos falando que ele é benéfico em pessoas que começam mesmo, que nunca fizeram, que foram sedentários até 80 anos de idade, que entraram num programa de exercício físico a 80 anos de idade e viu o benefício, né? Então, essa história de que eu nunca fiz, agora não vou fazer, bom, se quiser, puder e for bem orientado, ainda pode ter efeito benéfico, né? Mas é difícil, né, Edgar? Muito difícil. E para ser benéfico, você viu quão estruturado foi, né? Por isso que eu falei programa, né? Porque tem flexibilidade para ganhar alcance, função, tem exercício aeróbico para ter benefício cardiovascular, tem que ter muito resistido para poder estimular a hipertrofia muscular, né? Então, e ainda tem que ter o pré-requisito, né? A nutrição adequada, com quantidades adequadas de qualidade, né? Então, não é fácil, não é só falar assim, come mais, ou vai andar, vai correr, né? Exatamente. Por isso que, assim, a gente não tem uma intervenção medicamentosa, porque o medicamento, gente, acaba que é a melhor coisa que tem, porque é fácil, é só tomar.
Pode ser até caro, mas é só tomar. Então, realmente é uma boa ferramenta, mas aqui não tem, né? Na obesidade, cada vez mais, né? Agora, né, semaglutida, né, os inibidores, os agonistas de GLP-1, que hoje é a grande vedete, né, da questão da perda de peso. Agora, eu Só não lembrar tenho... que se está usando semaglutida, essas coisas, está perdendo peso, o gráficozinho volta. Eu perco tudo, inclusive massa Pois muscular. é Então, isso que eu queria... cuidado com quem vai dar também, né? Exatamente. Será que esses indivíduos que estão usando essa medicação, como que está isso, né? Como que é isso no idoso, né? Eles vão perder peso, não tem dúvida nenhuma, e qualquer pessoa que fizer vai ter um percentual de massa magra que vai ser perdido com essas Vai substâncias embora, né? também. Elas não são específicas para poder falar assim, eu vou reduzir só tecido adiposo. Pois Né? Não é assim, não. É isso mesmo. Então você vê como que é desafiador, né? Como é que é desafiador a obesidade. Se no adulto já é um problema, né? Já é uma dificuldade enorme, imagina no idoso, né? Como que é muito mais difícil do que mexer com... Então, muito cuidado de não levar para o idoso aquilo que você está vendo no adulto, porque não é uma transposição direta, né? Não é bem assim, né? Então, eu acho que a perda de peso é de uma responsabilidade, tá, gente? Olha, eu confesso para vocês que é muito raro um idoso frágil, e aí já começa o problema, né, Marco? Olha, aqui a fragilidade física, né? A gente orientar a perder peso. Olha, muito pouco provável, mas não vou mesmo. Teve uma dúvida que eu tive foi em relação a essa questão da epidemiologia, assim. Eu tô meio que sem... Porque na apresentação da Maria Raquel, e eu vi uns dados também falando que a prevalência de obesidade era menor, mas o que a gente vai confiar, assim? Vai ser esse valor, assim, de sobrepeso? Eu fiquei realmente sem... Porque esse é o Cisvan, né? Assim, acho que é uma base de dados nossa que é bem confiável. Não, é bem... Olha, não sei, eu também não tenho essa clareza, né? Porque o parâmetro aqui não é o parâmetro do adulto, do idoso, né? O parâmetro, quer dizer, o parâmetro que se usa de peso, normalmente, do adulto é 18,5 a 25, né? E no nosso é 22 a 27. E não existe no idoso sobrepeso, né? Isso que é uma coisa estranha, né? Também, né? Quer dizer, acima de 27 é obeso. Mas para lá, mas não tem uma fase de transição, porque sobrepeso é o pré, né? É o pré qualquer coisa, né? Ele está lá na transição, né? Então, no idoso, não. No idoso muda. E a grande mudança no IMC é uma questão anatômica, estrutural, né? Porque realmente, olha, o IMC é o peso por altura ao quadrado, né? Aí a pessoa encolhe, então é óbvio que vai aumentar o IMC, né? Matemático, isso é matemático, né? Então, por isso que eu não sei, isso não tem essa... Tá vendo aqui? Esse gráfico que a gente fez para mostrar isso. Olha, é matemático, né? Quer dizer, eu não estou vendo composição corporal quando eu vejo peso. Isso que a gente discutiu. Como que eu consigo ver a adiposidade? Hoje, vocês já devem ver, né? Pelo menos academias e todo canto tem as balanças que tem a bioimpedanciometria, né? Já vê a sua composição corporal, né? Que é um dado interessante, é um dado que é um pouco mais refinado do que só o peso. O peso é o somatório de tudo, né? Então, é demais você atuar, como a gente já falou, a gente quer atuar na gordura. Ela que é a vilã, ela que é o problema, o resto tudo é bom. Água, fundamental. Então, olha, o envelhecimento é uma grande desidratação. Olha, ele é uma desidratação, uma sarcopenia e uma osteopenia. Isso que é envelhecimento. O termo sarcopenia, hoje, ele está... Então, muito cuidado com a sarcopenia, fenômeno, né? Que é normal perder músculo. E a sarcopenia, doença, né? Que é a síndrome da sarcopenia. Muito cuidado com a osteopenia e a osteoporose. Não, era para existir, Rodrigo, uma sarcoporose, né? Quer dizer, uma perda, uma perda muscular. Oh, não, essa de cá não é problemática. É problemática a partir daqui.
No osso é muito fácil, né? Por isso que é grosseiro, tá, gente? No osso, não, acima de uma perda maior, né? Do que menos 2 desvios padrões em relação à mulher, jovem, caucasiana, isso é um problema, está associado com o risco de fratura. No músculo, isso não está muito claro. Como que é isso? Como que eu meço isso, né? Mas tudo isso diminui. E essa é a dificuldade, gente. Até onde é normal, até onde não é normal. O que não é normal? O que aumenta desfecho adverso. Isso que não é normal. Isso é muito difícil saber. Muito difícil, né? Porque o idoso vai ter mais desfecho adverso mesmo, né? Então, a fronteira... Por isso que no nosso gráfico, né, você tem lá o triângulo, porque não é dicotômico. Né? Não dá para saber, a partir de agora é anormal. Não, para lá, é dicotômico, né? Não é dicotômica, a perda é linear, né? Então, e é cumulativa, são várias, não é? A gente não perde só isso, não acontece só isso, acontece outras coisas, né? Então, realmente é desafiador. Então, olha, recomendar perder peso para idoso é um risco enorme, 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 tá, gente? Olha, eu tenho para mim que no idoso frágil nunca vai ser prioridade, nunca vai ser prioridade. Igual tratar a osteoporose nunca vai ser prioridade. Tratar a hipertensão nunca vai ser prioridade. Tratar o diabetes nunca vai ser prioridade número 1, né? Pode até ser uma prioridade número 2, mas número 1 não. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Quer dizer, que essa questão da... Inclusive, para ver aqui, né? Você colocou lá do e-prognosis, né? É interessante, mas olha, esse negocinho não é o foco da aula, mas olha, eu acho legal. Ele confirma exatamente o que a gente... Se você for ver lá, Marco, eu estou colocando aqui, né? Olha, vamos calcular isso aqui. Vamos pegar o idoso. A primeira coisa que ele pergunta é isso aqui, ó. Né? Como é que está as AVDs? Então, esse é o grande marcador mesmo de morbimortalidade, né? Se não tiver isso, é doença, né? Que é o índice de Charlson, também que é outro marcador de mortalidade, né? Agora, se eu tenho isso, olha o que ele pergunta. Se esse indivíduo mora sozinho, se ele tem dificuldade de comer, de preparar refeição, é AVD, é a escala de Lawton. Não é bem a escala de Lawton, ele pegou algumas AVDs e colocou, além das doenças, né? Então, assim, eu acho que é isso que às vezes as pessoas não entendem. Quando a gente fala em AVD, tá, gente? Eu estou falando, quando o declínio funcional, ele tem por baixo as doenças. Ninguém declina à toa, né? Por isso que eu falo, ninguém declina pela idade. Não é pela idade, porque você acumulou doenças que vão gerar incapacidade, que são causas de incapacidade. Então, não existe um idoso com uma incapacidade, gente, que é dependente funcional sem uma doença. Não existe, não tem como existir, não tem como ter, né? Então, você tem... E aí, a doença mais recente que foi descrita é a sarcopenia, que era o fenótipo da Linda Fried. Ela transformou esse perfil numa doença, numa condição crônica de saúde que vai deteriorar a saúde do indivíduo. Assim como a hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, tudo aquilo que a gente viu como doença, né? Então, olha, a mensagem do Marcos é: não peçam, não recomendem perda de peso para idoso. Pelo menos é a minha conclusão, tá? É um perigo, é um perigo. Você tem tudo para piorar. Você pode piorar a qualidade de vida porque você vai tirar o que é bom, o que ele gosta, porque isso é mudança de estilo de vida, né, Marcos? Imagina só, você mudar o estilo de vida numa pessoa com 80 anos. Já com incapacidade, que é o nosso idoso. Eu não estou falando, olha, nada que eu fale se aplica ao idoso robusto. Nada. O meu papel é defender o idoso frágil, é protegê-lo. É protegê-lo da medicina baseada em evidências. Porque ele não está na medicina baseada. Esse o nosso papel. O papel do geriatra é proteger o idoso frágil. Então, gente, e o frágil para nós não é o da Linda Fried. Não é.
É o idoso dependente, que tem incapacidade. 10% dos idosos. 20% no máximo por cento. Esse que é o meu velho. Esse que é o velho que a gente tem que cuidar. E a gente tem que ter muito cuidado com esse cuidar, que é melhorar a vida dele. Né? E quando eu atuo na dieta, né, Marco? Eu tenho que mexer na dieta da pessoa para emagrecer. Não tem como emagrecer sem mexer na dieta. Não tem jeito. Não tem, é matemática. Não tem jeito. Né? Imagina só, mexer na dieta de uma pessoa, gente. Isso é sagrado. Dieta é uma coisa igual a religião, né? Igual no time de futebol, né? Partido político. Então, muito cuidado mexer na dieta da pessoa. Não é tão simples assim. Ainda tem que fazer uma coisa ruim, que ninguém gosta, que é atividade física resistida, né, Marcos? Olha, eu acho que tem gente que gosta de caminhar, de andar de bicicleta, de nadar. Agora, de fazer exercício resistido, eu duvido. Minha mãe tá gostando. Minha mãe, pelo incrível que pareça. O Marcos, é igual gostar de ricota. Eu duvido se alguém gosta de ricota. Ele come porque é bom, é saudável, mas porque é gostoso. A palatabilidade, aquele trem é papel. É papel. Ricota é bom quando você põe azeite, azeitona, não sei o que, aí fica maravilhoso. Frango, aí vira um... Isso aqui é engraçado. A pessoa se sentir bem, tá? Isso vai ter mesmo, né? Eu acho que é no sentido de sentir bem mesmo, porque meio que minha mãe, ela tava só fazendo caminhando tipo 10 quilômetros e tava só perdendo peso. Só que aí, para levantar, por exemplo, às vezes do vaso, ela tava com dificuldade, com 61 anos de idade. Aí começou a fazer academia e tal, agora ela mudou completamente isso, assim, ela meio que já não tem essa... Pois é, não, mas aí é diferente. Quando a pessoa obtém sucesso, é claro que fica bom, mas não é de uma hora para outra. É igual antidepressivo, tá, Marcos? A pessoa que começa a tomar antidepressivo, ela não melhora amanhã, ela vai piorar. Ela vai piorar. Amanhã ela vai piorar, semana que vem vai estar pior. Por quê? Eu vou ter a reação adversa ao medicamento. Agora, depois de um mês, 2, 3, não vou parar mais nunca. Mas o grande problema é essa fase inicial, essa inércia. É isso que é o problema da mudança de estilo de vida, de qualquer uma coisa que seja. Essa fase aí é muito difícil. Né? Então, é nessa fase que eu tenho que estar do lado, fazendo reforço, para a pessoa não desistir. Porque ela desiste. Né? Agora, depois que ela obtém o ganho, não, aí isso é auto-perpetuante. É igual ao tratamento de hipertensão. É um saco, porque a pessoa não melhora nada. Não melhora nada, ela piora. A saúde dela piora. Piora assim, né? A sensação de bem-estar, ela não vai ter. Olha, depois que minha pressão está 12/8, eu estou muito melhor. Isso não existe. Não existe isso. Né? Agora, ela vai... Agora, o problema é que o ganho que ela vai ter vai demorar, né? Ela não consegue ver um ganho, né? Eu não ganhei nada, eu deixei de perder. Olha que coisa difícil de ver. Deixar de perder. Eu não sei, né? Não sei como é que é isso. Né? Então, acho que é isso que é o legal. Quando a pessoa tem a mudança do estilo de vida, ela vê que foi bom, aí ela vai demorar 3, 4, 5, 6 meses para isso acontecer, né? Ou mais. Né? Professor, eu gostaria que fosse comentado na orientação da dieta, como é que a gente, na prática, orienta, tendo em vista o Guia Alimentar da População Brasileira, que propõe uma classificação bem diferente do que a gente está habituado com os macronutrientes, proteínas, e o guia ele propõe assim uma outra abordagem, um outro critério. Então, como é que esse guia poderia ser utilizado ou não nessa orientação para o idoso, nessas condições? Obrigada, Araís. Carla, eu não sei se o Marcos sabe, mas eu não faço a menor ideia. Eu nem conheço o Guia Alimentar da População Brasileira. Eu vou até ver se eu acho aqui, mas eu não sei. O Rodrigo está aí para saber? Eu conheço, mas não tenho ele, tipo assim, os dados todos assim na cabeça. A gente participou na época dos 10 passos para uma boa alimentação. Não sei se é esse que é. Eu estou até entrando aqui para ver, mas eu não sei. Tá aqui tá. Eu estou achando ele aqui para ver, né? Agora, todo guia que é para a população brasileira já não presta para o idoso, tá, Carla? Porque o idoso não é a população, é um grupo. Né? Então, não dá para eu pegar regras gerais e colocar
É esse de cá que você está se referindo, né? Vamos ver aqui, porque eu não conheço. Então, tem 10 anos, inclusive, né? É esse que é a última edição que você está se referindo, cara? Que é 2014? Acho que tem um mais recente, mas... Deixa eu ver aqui, que eu peguei o que... Basicamente, esse guia aqui ao qual eu me refiro, ele propõe uma classificação de alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Ah, Então, não, é. ele propõe isso, né? Ele desbanca um pouco aquela pizza de tantos de macronutrientes, essa proporção de macronutrientes. Claro que isso tem que ser considerado, mas ele propõe uma outra forma de orientar, de se alimentar, né? E baseado nessa classificação onde todos nós deveríamos comer in natura, minimamente processados. Não, isso não há dúvida. Também como você não... Comida de verdade, né? Ciência. Isso nunca foi como... Quer dizer, ninguém nunca falou que ultraprocessado é melhor, né? É mais fácil, é mais gostoso. Acho que é melhor, não. Então, não sei se isso mudou, né? O alimento, quanto mais in natura, melhor, né? Quer dizer, olha, a gente desenvolveu uma maquinaria maravilhosa ao longo dos milênios, né? E aí, de repente, a gente só alimenta com alimento ultraprocessado, é um crime para a nossa maquinaria, né? Aqui, ó. Faça alimentos in natura ou minimamente processados. Não há dúvida, né? Utilize também, não há dúvida, né? Claro, a gente sabe que isso aqui realmente é um problema, né? A quantidade, né? Os processados cada vez menos, né? Não, eu acho que não tem mudança nenhuma, não. Prefira sempre in natura, tá certo, né? É isso aqui? Ficou interessante isso aqui, ó, que alimento in natura é o abacaxi, né? O grande problema é que comer o abacaxi é muito mais trabalhoso que comer os outros, né? Porque, na verdade, aqui é o fast food, né? Quer dizer, aqui eu diminuo o valor nutricional, mas aumento a facilidade, né? Esse que é o problema, né? Legal. Eu brinco aqui do peixe, né? Você pega um peixe, né, e transforma em ômega 3, em cápsula de ômega 3, né? Não, mas eu concordo com você. Eu acho que pode ser seguido à risca. Eu não vejo nenhuma restrição, né? Inclusive a base da alimentação do brasileiro, arroz, o feijão, né? Quer dizer, é extremamente... E aqui, tá, gente, toda vez que a gente fala em alimentação para idoso, eu não me canso de chamar atenção para a importância do ovo. O ovo, realmente, para mim, é uma das maravilhas da nutrição, né? E é muito pouco valorizado, né? E olha que eu falo isso, que o Brasil é o maior produtor de ovo do mundo, né? E a gente subestima o ovo, né? E todo velho gosta de ovo. Ele não come porque proibiram. Mas é raro ver um velho que não gosta de ovo. Porque a carne, além de ser mais cara, é mais difícil, né? Até de preparar, né? Carne tem essa dificuldade também, assim, é mais caro, o preparo é mais difícil, né, e tudo mais. Agora, o ovo não, o ovo só tem coisa boa, né? Então eu acho que sim, se aplica, mas assim, como eu falo, mudança de estilo de vida, gente, para qualquer um, é dificílimo, difícil. No idoso, multiplica por 1000. Por quê? Como o Marcos colocou, eu tenho que ver se ele vai se beneficiar disso. Porque ele já está com 80 anos, com 90 anos. E se for frágil, a sobrevida dele vai ser menor. Ou será que ele vai ter um ganho, ele vai lucrar daquele sacrifício que ele vai fazer? Porque é um sacrifício. Claro que é um sacrifício, ele vai deixar de comer o que ele gostava para comer aquilo que é saudável. Mas o conceito de saudável para um indivíduo de 80 anos é diferente do indivíduo de 30, 20 anos. Né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado para mexer nisso, tá, gente? Muito cuidado para mexer na dieta da pessoa. A dieta da pessoa, para mim, é um altar que você tem que entrar, sentar, ajoelhar, refletir, meditar, para depois você ver se você vai mexer naquele altar. Porque é um altar, é sagrado da pessoa. Eu estou falando do idoso frágil. Né?
Então, é isso que eu acho que gostaria de ter, que vocês tivessem esse cuidado em mexer na dieta. Né? Agora, se ele tem uma doença, não, aí pode até ser, mas ainda assim, por exemplo, olha, a grande condição crônica, que tem tudo a ver com a dieta, é a doença renal crônica. Olha o tanto de polêmica que tem na doença renal crônica, de mexer na proteína, por exemplo. É uma terra de ninguém, ninguém sabe se tem que reduzir a menor que 0,8 gramas por quilo de peso. Ninguém sabe, não sabe. Numa coisa que é uma doença que é absolutamente inquestionável a relação. Né? Imagina as outras coisas. Né? E agora a gente está vendo que a perda de peso, que é uma coisa também que é extraordinariamente importante, no velho tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado com isso, com a perda de peso. Né?